Pessoal, sou o Gustavo da Uinvesting, sejam bem-vindos a mais um Radar Semanal. Uma semana aí de correção do Ibov, algumas operações acabaram aí por darem stop, porém tivemos aí também o alcance de um alvo, o segundo alvo em operação em Carrefour. Então, uma semana de correção no Ibov, uma correção que já era esperada, uma correção saudável para que o nosso índice possa estar ganhando força e alcançando aí novos patamares, novos alvos aí adiante. Então a gente vai dar uma olhadinha aí no gráfico do nosso Ibovespa, a gente vai passar também por algumas operações que estão respeitando a nossa estratégia e por último, como sempre, uma análise breve aí sobre o gráfico de Bitcoin. Então vamos lá para o gráfico, pessoal. Bom, pessoal, vamos dar início aí à nossa análise, começando com o nosso gráfico do Ibovespa, gráfico do nosso índice brasileiro. Bom, o nosso Ibov, ele depois de uma escalada, de algumas semanas aí, alguns dias de muita pressão compradora, até que enfim veio, a tão esperada correção, uma correção aí que aconteceu até a média de 20 períodos, a média rápida que a gente utiliza. Então, uma correção positiva, uma correção saudável, o índice ainda segue fazendo fundos mais altos do que os anteriores, demonstrando aí bastante força compradora. Então, uma correção aí, no meu ponto de vista, no meu entender, uma correção saudável que o índice estava precisando, aí, tendo em vista a quantidade de dias aí que o índice subiu sem praticamente nenhuma correção. Então essa correção já é esperada, uma correção válida, o pessoal realizando um pouco dos lucros dessa alta. Então vamos aguardar um pouco mais para ver se o ativo ele permanece com essa força compradora e venha fazer aí novos topos. Então a gente dando uma olhada breve aí no gráfico de Ibov, no gráfico diário, a gente pode perceber que o preço ele está exatamente em cima da média de 20 períodos. Passando aqui para o gráfico de 60 minutos, a gente nota essa escalada aqui bastante expressiva, A gente pegar desse fundo até o topo, foram mais ou menos aí quase 13%, de alta. Então, a gente espera que venha estar fazendo aqui um pivô de alta no 60 para dar continuidade nesse movimento aí de alta no nosso índice de Ibovespa. Então, vamos dar uma analisada aqui nesse possível pivô, nesse possível pivô de alta. Então, a gente nota que o ativo ele fez um fundo, deixou um topo, e se aqui se concretizar como fundo, vai estar caracterizando um fundo mais alto do que o fundo anterior, configurando assim a nossa estratégia e confirmando esse padrão do pivô de alta de força compradora para o nosso índice Ibovespa. Pessoal, vamos iniciar aí os nossos estudos com um destaque positivo que foi Carrefour, destaque positivo da nossa semana, da mentoria, que alcançou o último alvo da operação e proporcionando aí uma saída com 15,14% de gain. Fantástico aí o nosso gain Carrefour, e esse foi o papel aí destaque da semana na nossa mentoria. Bom, pessoal, essa semana também nos proporcionou 2 stops em operações que a gente realizou em PETS e também em GGBR4, Gerdau. Bom, PETS, ela vinha rompendo uma linha de tendência no gráfico diário, estava operando aí acima das médias de 80 e também de 20 períodos, estava demonstrando aí força compradora, contudo, depois da divulgação dos dados da inflação, o setor inteiro do varejo acabou corrigindo bem forte, então foi uma queda bastante expressiva. Nosso stop estava aqui em 17,69 e acabou sendo atingido. A gente pode notar também que o preço aqui chegou a fazer um topo triplo, tentou 3 vezes romper aqui a região dos 19,90 mais ou menos, porém sem êxito, não conseguiu, acabou corrigindo, abriu até com gap de baixa aqui no dia 6/4, Então a gente acabou sendo estopado em PETS, e a outra operação de stop foi GGBR4, mesma coisa, o ativo tentou por 2 vezes aqui romper também a casa aqui dos 31,40, porém não conseguiu,
acabou perdendo força, né, ao longo da semana e atingiu o nosso preço de stop, que é 29,43. Então essas foram as duas operações que proporcionaram stop aí, né, durante essa semana que passou. Bom, a gente ainda está posicionado em algumas operações, como é o caso aqui de Banco Bradesco. Banco Bradesco rompeu aqui uma linha de tendência, depois fez um processo aqui de correção, juntamente aí com o nosso Ibov, né, que corrigiu durante a semana, porém vem deixando aqui um fundo mais alto do que o fundo anterior. A gente ainda segue na operação, ela já deu aí 4% de gain. Teve pessoas que já até realizou esse gain, saiu aqui no primeiro alvo da operação, quase chegou no segundo alvo, porém corrigiu e vem fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior. Quem ainda segue na operação, sugiro, né, aumentar o stop de 20 para 38 e colocar o stop aqui nessa região de fundo, que é um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então a gente ainda segue nessa operação aqui em Bradesco. Outra operação também que está em aberto é Banco do Brasil. Banco do Brasil aí rompeu o nosso pivô de alta, né, depois do rompimento dessa linha de tendência, porém corrigiu, assim como também o Ibov, e agora vem trabalhando aqui acima do nosso ponto de entrada, deixando também um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, se o pessoal quiser diminuir o risco também da operação, sugiro alterar aqui o stop para essa região de fundo aqui, que vai ficar com um risco de 4%. Bom, outra operação também que a gente ainda está posicionado é STBP3, que quase alcançou o segundo alvo da operação, porém corrigiu, rompeu uma linha de tendência de baixa. A gente ainda segue na operação. Pessoal que quiser subir stop para o 0 a 0, teve gente que já realizou total no primeiro alvo, porém o ativo ainda está com muita força, né, na ponta da compra, e a gente ainda segue posicionado em STBP3. Então esses foram os papéis que a gente ainda está posicionado, né, na mentoria. Vamos começar agora falando sobre os papéis que estão respeitando a estratégia da Uninvest em mentoria, lembrando que não se trata de recomendações de compra e venda, e sim de alguns estudos de ativos que estão respeitando a estratégia que a gente gosta de seguir aí nossos estudos, né, na mentoria. Então o primeiro papel é Sanepar. Sanepar, no gráfico diário, rompeu uma linha de tendência de baixa que vinha aí desde antes da pandemia, né, desde 2020. O papel aí não conseguiu recuperar o patamar pré-Covid, porém no mês de janeiro acabou rompendo uma linha de tendência de baixa, vem operando acima das médias. No último dia 8 aqui apresentou um volume expressivo, um candle bastante positivo, né, demonstrando bastante força compradora. E a gente pode notar aí no gráfico de 60 minutos que vem fazendo topos e fundos ascendentes. Então a gente nota que aqui fez um topo, fez fundo, fez topo, fez fundo, e aqui deixou um topo e um fundo mais alto do que o anterior. Então a gente gosta de comprar no rompimento do topo com stop no fundo. Então, entrada aqui em Sanepar 20,86, stop em 19,99, primeiro alvo 21,73. Mas eu não gosto, viu, pessoal? Gosto de deixar aqui 21,69, tá? Não gosto aqui desses números picados e nem números inteiros. Então eu prefiro deixar aqui o primeiro alvo em 21,69, segundo alvo 22,60. Então gosto de deixar um centavo abaixo, 22,59. Essa é a nossa entrada aí em Sanepar. Próximo papel, São Martinho, SMTO3. A gente pode notar aqui que em São Martinho, no gráfico diário, já vem uma tendência de alta bastante expressiva. O ativo corrigiu até a média rápida, até a média de 20 períodos, e continuou o processo de subida, né? Então a gente pode notar que o papel aqui ele fez um topo, né? Deixou fundo, fez topo, deixou outro fundo, e agora ele veio deixando um topo. E se aqui se concretizar como fundo, vai ser mais alto do que o anterior. A gente gosta de comprar no rompimento do topo com stop no fundo. Então entrada aqui em São Martinho, no rompimento
de 47,09, stop em 45,29, primeiro alvo 48,89, segundo alvo 50,69. Então, essas aí são as entradas em São Martinho. O próximo papel aí é a Ambev 3. No nosso gráfico diário, a gente pode notar aqui que o papel vem num processo de tendência de baixa já há alguns meses. Porém, a gente pode notar que teve esse processo aqui de rompimento dessa primeira linha de tendência, né? Que a gente uniu esses topos. O ativo, depois de um gap bastante expressivo de alta, rompeu as médias para cima, agora fez um processo de correção, está operando aí em cima das médias de 80 e de 20 períodos no gráfico diário, e a gente torce aí para que o papel ganhe força compradora para vir romper também essa outra linha de tendência que vem aí desde junho de 2021. Então, no gráfico de 60 minutos, a gente pode notar aqui que se caso o papel se concretizar essa região aqui como fundo, a gente pode notar que vai formar um fundo mais alto do que o fundo anterior, que caracteriza aí o nosso pivô de alta. Então, no rompimento do topo, stop no fundo, a gente programa a entrada. Então, entrada em Ambev, rompimento de 15,67, stop 14,74, primeiro alvo aí 16,60. Então, essa é a nossa entrada em Ambev. Próximo ativo, Vale 3, que já foi falado aí no radar da semana passada. O Ibov corrigiu bastante, porém o papel ele não corrigiu tanto, que demonstra aí força compradora. A gente pode notar que em vez de fazer o processo de correção, assim como o Ibov, o papel aqui acabou andando de lado durante a semana passada. Então, a gente ainda permanece com entrada em Vale, né? Então, a entrada aqui em 99,44, stop em 93,39, primeiro alvo 105,49, que vai ser o rompimento aí desse pivô de alta. Então, aqui deixou um topo, que deixou fundo, topo, fundo, que deixou um topo e um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, a gente gosta de comprar no rompimento do topo com stop no fundo. Então, essa é a entrada em Vale do Rio Doce. Bom, o próximo ativo aí é Iguatemi. Iguatemi no gráfico diário vem operando acima das médias, né? Acima da média de 20, acima da média de 80. A média vem chegando até próximo do preço, demonstrando aí força compradora no ativo. Então, a gente pode notar aqui que no gráfico de 60 minutos, o papel vem fazendo topos e fundos ascendentes. Então, no rompimento, né, dos 22,16, stop em 20,89, primeiro alvo aí 23,43 é a nossa entrada em Iguatemi. O último ativo da nossa lista é a ETF aí de BOVA11, né, do nosso índice Bovespa, que depois de uma escalada de alta bastante expressiva, fez um processo de correção que, se confirmar como fundo, vai formar aí um processo de pivô de alta. Então, rompimento aqui dos 117,24, stop em 112,48 e o primeiro alvo R$ 122, ok? Então, essa é a nossa entrada aí em BOVA11. Espero que o nosso índice ganhe força, venha fazer o rompimento desse pivô e buscar aí novos alvos, quem sabe até o rompimento do nosso topo histórico. Então, esses foram os ativos que respeitam a nossa estratégia da Invest. Para encerrar, vamos dar uma passada aí no gráfico do Bitcoin. Bitcoin rompeu a linha de tendência de baixa, vem operando aí próximo da média de 80 períodos, a nossa média Tafarel. O preço vem bem próximo da média, a gente gosta muito de tomar decisões em cima dessa região. Então, a gente passando aí para o gráfico de 60 minutos, a gente tem que esperar aí a formação agora de um pivô de alta, que é a formação de um fundo mais alto do que o fundo anterior e posteriormente o rompimento desse topo aí que foi formado, né, posteriormente a formação do fundo. Então,
o que a gente tem que esperar agora no Bitcoin para a gente tentar encontrar uma entrada. Então o ativo ele vem em processo de topos e fundos descendentes, então a gente precisa da formação de um topo e um fundo, né, mais alto do que o fundo anterior. Posteriormente o preço romper esse topo para a gente programar o nosso stop aqui no fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, para a gente concretizar aqui uma nova entrada em Bitcoin, a gente aguardar aí a formação de um topo e um fundo mais alto do que esse fundo anterior. Então, ao longo da semana, a gente vai acompanhando aí, sugiro vocês acompanharem o gráfico de Bitcoin, que possivelmente após esse processo de correção, né, que foi uma realização de uma alta que o papel teve aqui, uma alta bastante expressiva. Então, após esse processo de correção, assim que a gente conseguir observar a formação desse pivô de alta, que é a confirmação da força compradora, né, de novo entrando no papel, a gente programa aí novas entradas. Então é isso, esse foi o nosso radar semanal. Agradeço vocês pela audiência aí, por estar acompanhando a gente. Qualquer dúvida a gente está à disposição no nosso Instagram, @aoinvestimmentoria, e lá a gente pode sanar qualquer dúvida, alguma questão que o pessoal tiver com relação à mentoria. E é isso. Bons negócios a todos, boa semana, valeu e até mais.